Boa noite. 8 horas em ponto. Opa, quase caiu tudo. Deixa eu já botar aqui o tema de hoje. O que você pode fazer agora? Oi, Bebel! O que você pode fazer agora para melhorar o seu relacionamento? Tô colocando aqui enquanto a gente espera as pessoas entrarem. Deixa eu... Pin comment. Pronto. Tá fera, hein? Tô fera do quê, Bebel? Oi, Jaqueline, tô te vendo. Oi, Denise. Perdão primeiro por não ter feito essa live ontem. A minha internet aqui ficou doida, acho que foi a chuva, né? Eu tô aqui no Rio, a gente teve muita chuva ontem, a cidade basicamente ficou alagada. Então eu não conseguiria fazer, ia cair com certeza, ia travar com certeza. Oi, Márcia. Então, desculpa por não ter entrado ontem e que bom que vocês estão aqui hoje. Hoje eu queria falar de 4 pontos. Que são pontos que qualquer pessoa pode pensar sobre eles e pensar sobre alguma ação, alguma coisa que pode ser feita hoje em cima desses pontos. O que eu tenho mais recebido nesses últimos dias são comentários... Oi, Alê! São comentários do tipo... Eu já tentei de tudo, mas ele... Isso. Esse pensamento do que eu já tentei de tudo é um pensamento muito perigoso. Porque quando de fato você acredita nele, né? E você realmente acha que você já esgotou as suas possibilidades, você começa a atribuir ao outro tudo que dá de errado na relação. Então, assim, eu já tentei de tudo, eu já fiz o meu melhor, mas o meu parceiro é um coronel, foi o que eu ouvi aqui da última vez. Então, hoje, o meu convite é pra gente deixar isso de lado. É pra gente deixar esse pensamento de lado. Mesmo porque você não fez de tudo. Mesmo porque você pode até falar, eu já fiz de tudo que eu sabia. Só que tem um monte de coisa que você não sabe. E o pior de tudo é aquele ponto cego, que é o seguinte, você não sabe que você não sabe. Esse é o ponto cego do ser humano. Porque tem aquelas coisas que eu sei, tem aquelas coisas que eu sei que eu não sei, e tem aquelas coisas que eu não sei que eu não sei. Então, esse pensamento do eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo e nada funciona, é perigoso porque ele cai nesse limbo do que existe um monte de coisa que pode ser feita, só que você não sabe que você não sabe. Então, cuidado com esse pensamento. Esse pensamento vai te engessar. Esse pensamento vai te dar uma válvula de escape simplista, que é culpar a outra pessoa por tudo que dá de errado. E esse pensamento vai tirar de você a possibilidade que você tem de enxergar como você participa da dinâmica. Porque quando o relacionamento dá errado, ele não dá errado por causa de um comportamento de uma pessoa. Quando um relacionamento dá errado, ele dá errado porque existe uma dinâmica que é construída que vai destruindo as bases do relacionamento. Hoje eu coloquei que tem um pesquisador em específico, John Gottman, que eu adoro,
que trabalha há 40 anos pesquisando relacionamentos e monitorando casais, né, estudando casais, e ele consegue dizer com 94% de precisão quem fica junto e quem se separa, observando exatamente as dinâmicas. Então, por mais que você ache que 100% do problema é do outro, isso não é verdade. O que existe é, o outro faz alguma coisa que você não gostou. Você reage de uma forma ruim e a dinâmica fica ruim. Se você aprender a reagir de uma forma melhor e de uma forma que, de fato, resolva o que é conflito, resolva o que não é legal, sem destruir, sem minar o relacionamento, muitas dores de cabeça, muito sofrimento, muitas desilusões podiam ser evitadas. Então esse é o primeiro conceito, né, que é importante as pessoas entenderem, e é importante quem está do outro lado entender. Nunca é 100% da culpa de alguém. Óbvio que eu tô tirando dessa afirmação os casos patológicos, né? A gente não vai falar de patologias, de agressões físicas, de ameaças, de coisas que são casos de polícia. Vamos deixar esses de fora. Agora, num relacionamento normal entre duas pessoas normais, não existe a culpa de ser de alguém. O que existe não existe no casal sabedoria de lidar com as diferenças que vão sempre existir, lidar com conflitos que vão sempre existir, de uma forma que não mine as bases do relacionamento. De uma forma que, de fato, caminhe para se resolver, porque conflitos são resolvíveis, sem que se destrua a relação em si. Então, queria começar fazendo esse parêntese, né? Que se você acha que a culpa de estar dando errado é 100% da outra pessoa e que você já fez de tudo, você não está enxergando aquilo que você não sabe. Você não está enxergando a sua parcela de contribuição. E aí eu te convido a me seguir, eu te convido a consumir os conteúdos que eu tenho, porque muitas fichas vão cair para você começar a perceber qual é a sua parcela de comunicação e qual é a sua parcela de contribuição para essas dinâmicas que não funcionam bem. Se tem alguém que você precisa chamar para essa live, clica aqui no aviãozinho e manda para essa pessoa. Se tem alguma amiga que está falando isso para você, eu já fiz de tudo, mas não tem jeito, eu já fiz de tudo, mas a culpa é dele, manda essa live para essa sua amiga, porque ela vai te agradecer depois. Então, vamos lá. Partindo, né, desses estudos do Instituto Gottman, que é presidido e fundado por John Gottman, ele enxerga que há 4 grandes pilares que sustentam os relacionamentos e que são pilares onde as pessoas têm total possibilidade de elas trazerem boas ações, bons pensamentos, boas conclusões, bons significados, para que essas bases sejam cada vez mais fortalecidas. Então, independente do que o outro vai fazer, independente do que o outro vai achar, você pode fazer a sua parte. Então, começa a fazer a sua parte. Isso é uma pergunta que eu recebo o tempo inteiro também. Assim, como é que eu mudo o outro? Você não muda o outro, mas você muda o outro. O que isso significa? Não adianta você vir procurar a solução do que você tem que fazer para que o outro seja outra coisa, para que o outro haja diferente. Quando você tem que ter o foco em você. O que eu posso fazer diferente para que eu tenha uma reação do outro que seja diferente. Ação diferente e reação diferente. Então não adianta você querer buscar uma reação diferente, né? Querer mudar o outro, quando você está fazendo a mesma coisa.
Einstein já dizia que é loucura, insanidade, você fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes. Dizem que não foi Einstein que disse isso, mas enfim, quem quer que tenha sido. Então, vem aqui pensando no que você pode fazer de diferente. Você não tem como controlar o que o outro vai fazer. Mas na hora que você faz outra coisa, o outro, por consequência, também faz outra coisa. Então é assim que você muda o outro. É mudando você. Você não tem como pular essa etapa. Querer mudar o outro sem que você mude primeiro. Espero que isso fique claro. Então vamos lá. Então qual é o primeiro desses grandes pilares? O primeiro pilar é o pilar da amizade. Você tem que saber alimentar a amizade da relação, dentro da relação. Quem já fez o curso sabe que eu coloco sempre uma interseção de 3 espaços, né? O espaço da amizade, o espaço do amor e o espaço da paixão. E que o ápice de uma relação é exatamente a interseção dessas 3 coisas. Então vamos falar primeiro dessa esfera da amizade. O que você pode fazer para alimentar e fortalecer a amizade do casal? A primeira coisa, tenha consciência do mundo do seu parceiro. Qual é o mundo do seu parceiro? Onde ele cresceu? Quais foram as influências que ele teve? Quais foram as experiências que ele teve? Quais são os medos que ele tem? Quais são os desafios que ele tem? Quais são as conquistas que ele viveu? Conheça quem está do seu lado. Conheça, porque você só consegue ajudar e você só consegue apoiar quando você sabe essas coisas. Tantas vezes a gente não conversa sobre esse tipo de assunto. Tantas vezes a gente tenta... A gente tenta não, né? Mas a gente acaba tão sugada pelas atividades do dia a dia que a gente esquece de olhar para o mundo do outro. Como será que está sendo? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Você pode ter um marido que está sofrendo na pandemia por uma redução de salário, por exemplo. Então, por mais que ele não diga que existe um problema, você sabe que existe um problema. E quando você toma consciência, né, de quais são os problemas que a pessoa está enfrentando naquele determinado período, naquele determinado momento, você consegue desenvolver um senso de compaixão muito maior. Você talvez consiga não ficar tão irritada quanto você teria ficado numa outra situação, porque você sabe que aquela pessoa está passando por uma situação. Eu tive uma conversa já tem uns 2 meses talvez, com uma pessoa que ela estava muito, muito, muito magoada porque era um relacionamento à distância e o namorado dela não estava dando a atenção que ela queria, não estava fazendo tempo para eles conversarem, ela estava sentindo que a relação estava esfriando, ela não estava se sentindo tão amada, o cara não estava vindo e quando ele vinha, ele estava frio, ela conseguia perceber que ele estava pensando em outra coisa. Aí a gente começou a conversar, né? Ela muito magoada, inclusive pensando em terminar o namoro. E eu pedi que ela me descrevesse como é que ela achava que estava a vida dele. Isso é tomar consciência do mundo do outro. E aí ela começou a me descrever a vida dele, né? Das dificuldades que ele estava enfrentando, das mudanças que ele estava enfrentando e tal. Em determinado momento ela falou assim pra mim: Mário, o que está acontecendo é que ele está preso num quarto-sala. Quando ele falou isso, eu falei, peraí.
Você percebe que ele tá preso, ele tá literalmente preso, ele mora fora do Brasil, as pessoas não podiam nem sair na rua. Ela falou, ele tá preso. Eu falei, então pensa só, vamos supor que o teu namorado estivesse de fato preso. Você estaria fazendo todas essas cobranças de uma pessoa que tá presa? E aí ela parou e ela falou, não estaria fazendo todas essas cobranças. Então eu falei, então você percebe que você não está parando para apreciar o mundo que ele está vivendo agora? Você percebe que você não está parando para levar em consideração as dificuldades pelas quais ele está passando agora? Na hora, a interpretação dela mudou e o que ela tinha apontado como problema, naquele momento, ela percebeu que que a falha era dela de não estar entendendo, de não estar tendo consciência sobre as circunstâncias do namorado dela. Ela parou com as cobranças imediatamente. E aí, uns dias depois, ela me mandou uma mensagem falando, cara, Mari, assim, você não acredita. Na hora em que ela parou de cobrar e de se frustrar e de se ressentir dele não tá dando as coisas, e na hora em que ela começou a se comportar como uma mulher que apoia o seu namorado preso, ele começou a reagir de outra forma com ela, ele começou a voltar a falar com ela, ele começou a compartilhar intimidades com ela, que ela ficou muito surpresa, que falou, nossa, assim, aconteceu tudo o que eu queria que já tivesse acontecido desde o início, mas eu não sabia como acessar esse lugar. E ela acessou esse lugar exatamente por essa janela da amizade, de tomar consciência do mundo do parceiro dela. De tomar consciência do que ele estava passando na vida dela. E aí ela passou a ser a mulher que apoia e não mais a mulher que cobra. E na hora que ela passou a ser a mulher que apoia, ele reagiu completamente diferente. Não sei se vocês viram agora, faz pouco tempo, eu coloquei um testemunho onde ela fala assim, cara, Mari, obrigada, parece que você me deu o mapa da mina. Porque as conversas começaram a ser mais profundas, a intimidade do casal cresceu, ela conseguiu aplicar todos os ensinamentos que ela aprendeu no workshop que ela já fez comigo, e ela se sente hoje como tendo o mapa da mina. Então, isso é só um exemplo para ilustrar como é importante você conhecer o mundo do outro. Como é importante você parar para pensar. E o mundo do outro não é um mundo estático, é um mundo dinâmico, as coisas mudam. É claro que tem coisas que acontecem e que seria bom que você soubesse. Agora, as pessoas passam pelos ciclos, né, da vida e as coisas mudam. Às vezes pode ser uma dificuldade de dinheiro, às vezes pode ser uma dificuldade de saúde, às vezes pode ser uma transição de carreira, às vezes pode ser qualquer coisa. Então conheça, né? Conheça a pessoa que está do seu lado, porque você só vai conseguir ser a mulher que apoia e não a mulher que cobra se você tiver consciência em relação a quais são os desafios. Se você tiver consciência de como a pessoa que está do teu lado enxerga a vida. E o outro ponto também, né, que passa por esse entender o mundo do outro, é entender como o outro entende amor. Quem ainda não baixou o e-book que eu tenho aqui no link do meu Instagram, por favor, baixe, que é a minha interpretação sobre um livro de Gary Chapman que chama As 5 Linguagens do Amor. O livro é fantástico, quem quiser comprar, existe uma tradução para o português, mas mesmo que você já tenha lido o livro, baixa o e-book, porque o e-book ele só é uma coletânea de exemplos e de interpretação de como você aplica isso. Então, é fundamental você saber e você perceber
o que você tem que fazer para que o outro se sinta bem. E isso varia de pessoa para pessoa. Eu estava conversando exatamente agora, antes de entrar aqui na live, com uma pessoa que ela me falou o seguinte, ela falou, Mari, o que eu me sinto bem com o toque, eu preciso do toque físico, eu preciso. Então, provavelmente para essa pessoa manter um relacionamento à distância é uma dificuldade, porque o toque é o que faz ela se sentir bem. E isso varia. Baixa lá o e-book que você vai ouvir sobre as 5 linguagens, né? A do toque, atos de serviço, presentes, tempo de qualidade e palavras de afirmação. Não vou falar dessas 5 agora porque não daria tempo, mas é fundamental que você entenda, que você saiba como é que o teu parceiro entende amor. Porque, de novo, é como se fosse um mapa de você acertar exatamente no alvo do que ele precisa receber para se sentir bem. Uma outra coisa que é super importante também, né, ainda dentro da esfera da amizade, é o seguinte: você tem que aumentar a tua forma, você tem que aumentar ou melhorar a forma que você comunica e a forma como você pensa no outro, de forma que você alimente 2 campos. O campo do carinho e o campo da admiração. Então percebe como essas coisas andam juntas. Na hora que você tem consciência do mundo do outro, você consegue desenvolver sentimentos de compaixão, empatia, etc., que naturalmente vão fazer com que você se comunique com essa pessoa de uma forma mais carinhosa do que você faria se você não tivesse prestado atenção nesse aspecto. Carinho e admiração são sentimentos chave para que você consiga se relacionar com o homem e para que você consiga entregar para o homem aquilo que ele precisa receber do feminino. O que o homem precisa receber do feminino é admiração. Por isso que às vezes eu recebo muitas perguntas, né? Assim, e quando a mulher ganha mais do que o homem, isso é problema? E a minha resposta é, isso não é problema desde que isso não seja problema. Se a mulher olha, se a mulher perde admiração pelo homem porque o homem não consegue prover, isso é problema. Porque ela não consegue olhar para ele com o olhar de admiração que ele precisa receber para se sentir bem, para se sentir homem, para se sentir necessário, para se sentir útil, para se sentir capaz. Então, o problema nunca é o fato em si, mais dinheiro ou menos dinheiro. O problema é como você olha para isso. Então, e quem diz, né, quem determina se isso é problema ou não é a mulher. Porque é o olhar dela para ele e a forma como ela trata ele, que é uma consequência do olhar, que vai tornar isso uma questão ou não entre os dois. Todo homem tem a vontade de prover. Oi, Dani! Todo homem tem a vontade de conseguir prover. Para um homem já é difícil uma situação onde ele não consegue prover. Ou ele não consegue dar para a mulher o estilo de vida que ela está acostumada a ser, que ela está acostumada a ter, ou a forma como ela cresceu. Então, isso é uma dificuldade para os homens, intrínseca da essência dele. Então, se isso é a realidade da nossa casa, a gente tem que ter a sabedoria de não aumentar uma questão que já é uma questão. Na hora que a gente retira dele o olhar de admiração, ele vai começar a se sentir menos, a se sentir desnecessário, a se sentir incapaz. E é daí que vem a contrapartida, né? O que a gente recebe de um homem que se sente menos incapaz, que se sente desnecessário? O que acontece nesse homem? Esse homem fica inseguro. O que um homem inseguro faz? Ele controla, ele critica,
ele tenta diminuir, ele tenta encaixotar. Claro, ele está inseguro. E por que ele está inseguro? Porque o olhar que ele recebe não é o olhar que ele gostaria de receber. Então a gente tem que ter a sabedoria de procurar nesse homem o que ele fez de certo, o que ele tem de bom, o que é admirável nele. Afinal de contas, a gente casou com ele, né? Então, assim, eu casei com ele. Ou eu estou num relacionamento com ele. Certamente tem muitas coisas que eu admiro. Eu tenho que me habituar a olhar para essas coisas que eu admiro. Porque quanto mais eu procuro, mais eu sinto. Vocês já viram aqui eu falando de foco. O que você procura e você foca é aquilo que você vai sentir. Então procura as coisas que são dignas da sua admiração, que enchem os seus olhos, que te fazem sorrir, que te fazem se sentir a mulher mais sortuda do mundo. Procura essas coisas porque elas estão lá. Elas existem. Não deixa o que falta tomar um tamanho maior do que deveria ser. Porque se você começa a vibrar no lugar das coisas que faltam, ou das coisas que ele não consegue fazer, ou das coisas que ele não dá, ou das coisas que ele não é, cada vez o seu olhar de admiração diminui mais. E quanto menos ele se sentir, mais inseguro ele vai ficar. E quanto mais inseguro ele vai ficar, mais controlador ele vai ficar. Mais ciumento ele vai ficar. Mais crítico ele vai ficar. Porque isso nada mais é do que o reflexo da insegurança dele, do medo de perder aquela mulher que ficou grande demais e que ficou incômodo. Então percebe que é nossa, assim, o que a gente pode fazer. Procura na sua cabeça, lembra de tudo do que ele sempre foi, do que ele sempre fez. Lembra de tudo que é admirável. Olha pro mundo dele, o que está acontecendo, para você desenvolver compaixão e empatia. E aí você vai ter a possibilidade de se comunicar com muito mais carinho, com muito mais suavidade, com muito mais doçura. E você não vai estar olhando para esse homem como o homem incapaz, como o homem que você tem que mandar, como o homem que não sabe fazer nada, como o homem que não consegue prover dentro de casa. O John Gottman fala de uma coisa que eu acho muito importante também, que é a conta bancária emocional. Que é o seguinte, ele fala o seguinte: para cada pensamento negativo, né? Para cada crítica ou para cada interação que não for construtiva, que não for positiva, você precisa ter 5 interações positivas ou construtivas. E o que eu chamo de positivo ou negativo? Por exemplo, para cada crítica, para cada reclamação, para cada frustração que você tiver na sua cabeça, você procura 5 pensamentos, 5 qualidades que são dignas da sua admiração. E você conscientemente faz esse exercício. E se você de alguma forma externalizou isso, né? Se você de alguma forma teve uma interação dura, uma interação onde você respondeu rispidamente, ou que você respondeu agressivamente, ou que você ignorou, você vai ter que ter 5 interações positivas. As 5 interações positivas são você parar o que você estava fazendo, você virar para a pessoa falou com você, você virar para a pessoa, você dar atenção para a pessoa, você ouvir o que ela disse e você responder carinhosamente, calmamente, amorosamente, parando o que você estava fazendo para falar com ela. Isso é o que ele chama de interação positiva, do turn towards, que ele chama. Observando essa dinâmica, ele consegue dizer com 94% de precisão quais são os casais que ficam juntos, quais são os casais que se separam. Então, é importante. Se o seu dia está corrido, se você está fazendo 1000 coisas, não importa. Isso é uma questão de hábito. Saiba parar, virar para a pessoa e
calmamente interagir com ela. O seu relacionamento depende disso. Depende da sua capacidade de fazer isso pelo menos 5 vezes mais do que as interações onde você não teve tempo, onde você ignorou, onde você respondeu tipo um aham seco, ou que você perdeu a paciência. O que mais? Esse turn towards, né, que é você se virar, a gente tá falando, eu chamo isso de uma deixa. Cada vez que tem uma interação, é como se fosse uma deixa, né? A pessoa dirigiu a palavra para você, significa que ela tá buscando uma interação emocional com você. É uma deixa. Então, é isso que tem que ser 5 vezes mais positivo do que negativo. Porque quanto maior o sentimento de amizade dentro de um relacionamento, mais positiva a perspectiva sobre a qualidade desse relacionamento. Então, pessoas que conseguem fazer essas 3 coisas que eu acabei de dizer, né? Pessoas que conseguem ter consciência do mundo do outro e entender como o outro entende amor. Pessoas que conseguem nutrir a conta bancária emocional com pelo menos 5 vezes mais sentimentos de admiração e carinho do que reclamações e críticas. E pessoas que conseguem ter essa consciência do turn towards, de realmente parar e dar atenção e responder amorosamente, só esses 3 elementos são suficientes e necessários para que a pessoa consiga definir a perspectiva que ela enxerga sobre a qualidade do relacionamento. Então, quando essas 3 coisas são positivas, a pessoa ela vai sentir que a qualidade do relacionamento dela é boa. Então, se você está com um relacionamento que você acha que está acabando, ou que está indo por água abaixo, ou que está decaindo, significa que você não está conseguindo fazer essas 3 coisas que eu acabei de falar. Porque se você tivesse conseguindo, a tua perspectiva, a tua percepção sobre esse relacionamento não seria de uma descendente, seria de uma ascendente. Então percebe que eu não falei em hora nenhuma de alguma coisa que dependa de qualquer outro elemento além da sua própria consciência. Além de algo que você trabalhe dentro de você. Você conseguir fazer isso não depende de nenhum fato externo ou fator externo ou outra pessoa. É simplesmente uma decisão que você toma de que, a partir de agora, eu vou olhar para isso com outros olhos. Qual é o segundo ponto que a gente precisa aprender a ter consciência que influencia diretamente na qualidade do nosso relacionamento? Se a gente quer um bom relacionamento, a gente tem que saber administrar e resolver conflitos. Quando eu fiz essa enquete há uns dias atrás, esse foi o principal ponto que as pessoas indicaram como a maior dificuldade delas, de administrar e resolver conflitos. Então, aqui algumas considerações importantes, né? Primeiro, você tem que ter consciência de que o seu mapa não é o território, nas palavras de Richard Bandler, criador da programação neurolinguística. O que significa isso? O seu mapa é apenas a sua visão daquilo que você enxerga no mundo. Agora, não é o território. Outra pessoa vai ter um mapa diferente do seu. Então, um relacionamento não pode ser um lugar onde um oprima o outro porque não enxerga ou não aceita ou não admite que existe um outro mapa, existe uma outra forma de encarar, existe uma outra interpretação.
Cada pessoa, assim como a pessoa tem uma impressão digital própria, a pessoa tem uma impressão emocional própria. Todos nós somos fruto, obviamente, da parte genética, mas das nossas influências, das nossas experiências, da nossa criação, das nossas interpretações, das nossas crenças, dos nossos princípios. Cada pessoa enxerga de uma forma. Não existe um único fato que seja interpretado unanimemente por todo mundo. Até coisas como que você poderia achar que são unânimes, por exemplo, a morte. Você poderia achar que todo mundo se sente igual em relação à morte. E eu te falo, não. Não. Tem países como a Índia, por exemplo, onde eu vi as pessoas celebrando a morte. Porque elas dão um outro significado para o que significa morrer. Então, não existe nada que seja um fato que não aceite mais de uma visão, mais de uma interpretação. Então, a primeira coisa que você tem que saber, né, para administrar e resolver conflitos, é aceitar a influência do outro, de se tocar que o seu mapa é só o seu mapa. E que outras pessoas têm outros mapas, o seu parceiro tem outro mapa. E homens e mulheres, por definição, têm mapas diferentes, porque o cérebro funciona de uma maneira completamente diferente. Isso é algo que é relativamente recente, né? Porque até, enfim, 50 anos atrás, todos os estudiosos psiquiatras, médicos, etc., eles só estudavam cérebros de pessoas mortas, né? Não existia tecnologia para scanner, MRI, tomografia, nada disso. Então, até 50 anos atrás, 100 anos atrás, se olhando anatomicamente os cérebros, se achava que a mulher era só um homem pequeno. E hoje já se sabe que isso não é verdade. Hoje já se sabe que as reações cerebrais de uma mulher são diferentes das reações cerebrais de um homem frente a um mesmo estímulo. Ou seja, as pessoas não vão olhar para o estímulo da mesma forma. Porque são áreas diferentes do cérebro do homem e da mulher que são estimuladas por aquele impulso, por aquele fato, por aquele estímulo. Então, quando você consegue enxergar isso e se tocar, o seu marido não vai fazer o que você faria. O seu marido não vai sentir o que você sentiria. O seu marido não vai pensar o que você pensaria. O seu marido não vai ter as mesmas opiniões que você teria. E você enxerga que isso é uma verdade. E você começa a aceitar que, ok, tem uma outra forma de olhar para isso. E você faz com que isso se torne um não problema. É o primeiro passo para você caminhar no caminho de como se resolve um conflito. Então, enquanto você estiver cega na posição de que só existe a sua posição, você não consegue caminhar para resolver conflito. Você consegue apenas lutar para decidir, né, no grito ou na força ou nos argumentos, quem consegue vencer o outro. Uma resolução de conflito não significa que um venceu o outro. Sempre que você sair de um conflito com a sensação de que você ganhou ou de que você perdeu, você sempre perdeu. Então, conflitos não se resolvem com um ganhador e um perdedor. Isso significa apenas que um cedeu, ou porque cansou, ou porque o outro falou mais alto, ou porque a pessoa não conseguiu colocar bem seus argumentos, ou porque a pessoa não conseguiu dar as evidências. Isso não é resolver conflito. Resolver conflito é você evoluir na qualidade da sua comunicação de forma que você ouça diferente e de forma que você fale diferente. Então, sempre que alguma coisa chegar para você como
uma reclamação, como um ataque, como uma crítica, como algo que você não gostou, como algo com o que você não concorda, para você chegar num lugar de resolver conflito, o pensamento que você tem que ter é o seguinte: qual é o mapa dessa pessoa? O que essa pessoa está enxergando? O que essa pessoa está sentindo? O que é importante para ela e que não está sendo observado? O que ela precisa? Onde é que está o pedido de ajuda? Então, é assim que se resolve conflito. É você conseguir ouvir por trás da mensagem, por trás das palavras, para você conseguir entender onde é que está a dor. O que a pessoa sentiu para falar aquilo e o que está faltando para ela estar sentindo aquilo. Aquilo é a dor. Na hora que você entende o que faltou e o que está doendo, você consegue pensar numa solução que talvez não seja nem tão difícil. Talvez seja algo que você possa facilmente fazer. Talvez seja algo que você possa facilmente mudar, que você possa facilmente resolver. A dificuldade não é resolver em si. A dificuldade é descobrir o que o outro precisa. É assim que se resolve conflito. É tendo a capacidade e a sabedoria de ouvir, além das palavras iniciais que são ditas, o que o outro precisa, o que está faltando, o que está incomodando, onde é que ele está pedindo ajuda. Só que ele não fala, Mariana, me ajuda. O que ele fala é, cara, não vai dar certo, eu já tentei de tudo. É isso que ele fala. Ele não fala, Mariana, eu fico frustrado quando você deixa as roupas fora do cesto porque a sua falta de organização me incomoda. Não é isso que ele fala. Ele fala, cara, Mariana, não dá. Você não me respeita. Então, eu é que tenho que entender quando ele fala, você não me respeita, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha só, para mim, a arrumação é importante. E eu já te falei isso. E cada vez que você deixa as suas roupas bagunçadas no chão, o que eu sinto é que você não respeita o que é importante para mim. Entende como você tem que dar uma volta para descobrir? Nunca o que sai da boca da pessoa é o sentimento dela. O que sai e também ainda tem mais um agravante, né? Porque as pessoas elas só falam quando a coisa já chegou num ponto suficiente que ela não aguenta mais engolir. Então, ela vai daquele caderninho emocional dos ressentimentos, ela vai acumulando ressentimentos. Então, quando ela fala, ela já fala como o resultado de uma frustração que foi se acumulando, então sai rispidamente, sai agressivamente e sai de uma forma genérica que o outro não entende exatamente o que está por trás disso. Então, eu acabei de ter uma conversa onde a pessoa falou pra mim, ele vem me falando há muito tempo que não tá dando certo, que que não tá dando certo, que a gente vai se separar, que ele não tá feliz, mas tá bom, mas por quê? Você conseguiu descobrir por quê? Não consegui descobrir por quê. Por quê? Porque não soube exatamente, na hora em que essas frustrações foram externalizadas, não soube fazer esse caminho de tentar descobrir, ok, não tá dando certo? Tá bom, mas por que não tá dando certo? O que tá incomodando, especificamente? Então, e quando eu falo ouvir é uma coisa e falar é o outro lado da moeda. O que eu acabei de compartilhar hoje, né? Como é que foi que ela falou? Eu já tentei de tudo, o meu marido é um coronel. Quando você fala dessa forma, você tá fazendo um ataque à identidade da pessoa. Você não tá deixando claro qual foi o comportamento ou ação específica que você acha que poderia ter sido diferente. Então, você não tá falando para a pessoa o que ela precisa fazer diferente e o que você sentiu. Você foi e atacou a identidade do outro.
Então percebe que assim, são os dois lados da mesma moeda. Da mesma forma que quando o outro fizer isso com você, você tem que aprender a ouvir o que tem além disso, você também tem que saber não fazer dessa forma. Não atacar com expressões genéricas que sejam ataques à identidade da outra pessoa. Você tem que saber falar especificamente qual foi a ação que incomodou, como é que você se sentiu e o que poderia ter sido diferente. Porque aí você está falando de uma ação. Você pode criticar uma ação, não tem problema nenhum. O problema é quando isso vira um criticismo que é diferente à identidade, ao caráter, à personalidade do outro. Então essas frases são: você é isso, você é muito aquilo, você é egoísta, você é explosivo, você é agressivo. São todas construções verbais muito destrutivas e muito ruins. Porque elas se tornam um ataque à identidade e não identificam exatamente qual foi a ação que aconteceu, como é que você se sentiu e o que você esperaria que fosse diferente, para que o outro possa acertar de uma próxima vez. Então, isso é evoluir na qualidade da comunicação. É você aprender a ouvir e você aprender a falar diferente. E o último ponto, né, dentro do administrar conflitos é o seguinte: você tem que aprender a influenciar o seu estado de espírito. Você tem que aprender a manter a calma. Você tem que aprender a controlar a forma como você se expressa. Palavras que saem da sua boca só significam 7% da mensagem que você transmite. Os outros 93% são a sua expressão corporal e as figuras da sua fala, né? Tom de voz, velocidade de voz, altura de voz e essas coisas. Então, quando você não tem consciência em relação a essas coisas todas, é como se fosse um cavalo selvagem. Você fala agressivamente, você agride com a sua fala, ainda que as suas palavras nem sejam agressivas. Então, como é que você faz para influenciar a forma como você se sente? É tendo consciência em relação a esses aspectos do seu corpo. Então, talvez você tenha que respirar mais fundo. Talvez você tenha que beber um copo d'água. Talvez você tenha que colocar uma música. Então, você tem que saber o que é que influencia o seu corpo a relaxar, a acalmar. Você tem que saber mudar o foco. Se você focar em problema, você cada vez vai sentir mais problema, né? Problema precisa de energia para ele sobreviver e para ele crescer. Você dá energia para um problema que ele vai virar um problemão. Então você tem que saber direcionar o seu foco para pensamentos que não sejam problemas, para direcionar para pensamentos que te acalmem, que te façam sentir bem. Isso você tem total consciência, você tem total domínio, total controle. Então, tá ficando nervosa, tá perdendo a calma? Para 2 minutos, respira fundo e começa a lembrar de memórias boas. Eu falei isso outro dia, acho que foi ontem que eu falei na live com o Wilson. Se você vai ter uma conversa difícil com alguém e você já sabe que você vai ter uma conversa difícil com alguém, antes de começar essa conversa, você medita por 3 minutinhos e lembra, visualiza todos os momentos bons que você teve com essa pessoa, todas as felicidades, as alegrias, todas as coisas que deram certo, e você começa a fazer o mesmo stacking emocional, você começa a empilhar esse monte de emoções boas e de lembranças boas, porque isso é o suficiente para acalmar o seu corpo. Entende que você está tranquilo, o seu corpo te tira do estado de estresse. Quando você entra num conflito e o teu corpo entra num estado de estresse, que aciona todos os mecanismos do seu cérebro que entendem que tem que te proteger, né? Que você está naquela situação de decidir se você vai correr, se você vai ficar,
fight or fly, você começa a liberar cortisol no sangue, você começa a liberar adrenalina no sangue. Teu coração começa a bater mais rápido, você começa a suar, você começa a tensionar os músculos. Então, saiba influenciar o teu corpo a não entrar nesse estado. Porque esse estado de estresse não é um estado que vai permitir que você fale com mais tranquilidade, que você ouça com mais tranquilidade. Muito pelo contrário. Quando um corpo entra no estado de estresse, ele perde a capacidade de ouvir. Então, se você está tentando ter uma conversa, né, e você percebeu que o outro já está berrando, que o outro já está completamente estressado, ou você tenha a habilidade de levar o pensamento dele para outro lugar, e você faz isso através de uma pergunta. Ninguém consegue ter dois pensamentos ao mesmo tempo. Então, para a pessoa entrar no estresse, ela está pensando em coisas que levam ela nesse looping do estresse. Ou você tem a sabedoria de interromper isso, fazendo com que ela lembre de alguma coisa que você sabe que não é estressante, né? Aí você faz uma pergunta, fala assim, qualquer pergunta, né? Me conta de novo como é que foi no dia que a tua filha nasceu. Sei lá, qualquer coisa. Que você sabe que vai levar para a pessoa para um lugar bom, de boas emoções. E se você não tiver a capacidade ou a sabedoria para fazer isso, você tem que interromper essa conversa. E você tem que falar, olha, tô muito frustrada agora, eu não conseguiria me expressar bem agora. Vamos deixar essa conversa para amanhã. Porque amanhã o teu estado de espírito já é outro. Então, para resolver conflito, né, primeira coisa é aceitar a influência do outro e aceitar o fato de que o outro enxerga diferente de você. Evoluir na qualidade da comunicação, sabendo ouvir e sabendo falar. E aprender a administrar o estado de espírito para você conseguir manter a calma enquanto você fala. Se estressou, você sabe que é hora de parar e continuar outra hora. Ou se você conseguir, você, através de uma pergunta, você leva a pessoa para um outro lugar. Agora, primeiro você tem que saber se controlar, né? Primeiro você tem que saber como é que você faz isso no seu próprio organismo, para depois você conseguir influenciar o outro. Ai, nossa, já passou voando! 7 minutos. Oi, Paula, vi que você entrou agora. Então, os outros 2 pontos, né? Falei só de 2 pontos até agora, eu falei que eram 4 pilares. O terceiro pilar é o seguinte: todo mundo tem sonhos, todo mundo tem ideais daquilo que a pessoa acha que deveria ser. Todo mundo tem modelos de mundo, todo mundo tem mapas mentais. Então, primeiro você conheceu o mundo do seu parceiro, lá no passo número 1. Agora você conhece os sonhos do seu parceiro e você honra esses sonhos. Como é que você faz isso? Você pensa em como você apoia, como você ajuda. Você não pune, você não retira amor quando as coisas não forem exatamente como você acha que deveriam ser. Aqui, eu tive uma conversa com uma outra mulher há um tempo atrás, onde ela ama muito o marido, mas eles têm mapas diferentes em relação à necessidade de segurança. Então, ela é uma pessoa que precisa se sentir segura em questões de dinheiro, emprego, etc e tal. E ele é um cara totalmente sonhador e empreendedor. E ele acredita no sonho dele e ele se dedica ao sonho dele com unhas e dentes. E esse sonho ainda não deu certo. Então, ela não estava percebendo como a inabilidade, assim, não é a inabilidade, mas o medo dela em relação à segurança que ela precisava, ela não estava vendo que ela estava jogando isso em cima dele e que isso é completamente contra o sonho dele.
Então, é assim, ou você é uma mulher que tem o estômago para casar com um empreendedor, ou você é uma mulher que não tem o estômago para casar com um empreendedor. E cada mulher decide, assim, ninguém tem a obrigação de nem de um nem de outro. Isso é uma escolha de cada um. Mas a partir do momento em que ela decidiu que ela queria ficar com ele, ela não estava percebendo como a forma como ela se comunicava com ele era entendida por ele como cobrança, controle, apontar as falhas dele, a incapacidade dele, o quanto ele estava falhando, enquanto ele estava deixando a família na mão. Então, tudo que ela falava com ele, para ele, trazia imensa dor. Porque ele estava correndo atrás do sonho e ele não estava disposto a abrir mão do sonho dele, porque ele não enxerga da mesma forma como ela. Então, para ele, os filhos tá tudo bem, tá tudo sob controle. E ela com um medo terrível, porque não tinha a segurança que ela achava que tinha que ter. Então percebe que são mapas de mundo diferentes. E ela não estava percebendo como ela não estava sendo a parceira no sonho. Como ela não estava conseguindo honrar o sonho. E aí depois que a gente conversou, ela mudou completamente. Porque a escolha dela é ficar com ele. Então ela só precisava aprender como. É fácil? Claro que não é fácil. Mas se você quer melhorar o teu relacionamento, você tem que saber qual é o sonho do teu parceiro e você tem que pensar como é que você ajuda, como é que você apoia, como é que você contribui para que ele consiga ser tudo aquilo que ele quer ser. Porque o homem nasceu para isso. O homem não nasceu para um relacionamento. O homem nasceu para ser tudo aquilo que ele quer ser. Então, um homem que abre mão de um sonho em nome de uma mulher, ou em nome da mãe, ou em nome, sei lá, de qualquer... Assim, isso tem um preço, e é um preço caro. Caríssimo. E alguns homens fazem isso e se colocam numa posição de mártir, né? Eu sou mártir porque eu abri mão da minha vida em nome de alguém, mas isso tem um preço caro para os homens. Então, é importante a gente entender quais são esses sonhos e, na medida do possível, apoiar e ajudar. E o não retirar amor é exatamente, né, aquela frustração. Quando a coisa não vai do jeito que ela achava que era pra ser, o que ela fazia? Ela se fechava, ela retirava amor. Ela botava na geladeira, ela ficava 2 dias sem falar. A gente, assim, não faça isso não contribui, isso não ajuda. E, inclusive, uma das maiores dores do homem é quando a mulher se fecha. Quando ele sente aquela sensação de que, assim, nada do que eu faço tá bom, eu não consigo fazer essa mulher feliz, é quando o homem mais sofre. E quando os homens abandonam relacionamentos, geralmente é quando eles estão sufocados por essa dor de não conseguir fazer aquela mulher feliz, não conseguir acertar com ela. Tudo que ele faz não tá bom o suficiente. E a última coisa que eu queria falar era não punir comportamento, né? Não puna comportamento. Olha a intenção, procura a intenção. Comportamentos, eles vão ser diferentes. Pessoas são diferentes. Então, nem sempre o outro vai fazer aquilo que você gostaria que ele fizesse. Agora, se a intenção que você enxerga por trás do comportamento, se você consegue perceber que essa intenção era positiva, mantenha a tua calma. Tenha tranquilidade para conversar. Tenha tranquilidade para mostrar que você gostaria que tivesse sido de uma outra forma. Mas não numa linguagem de punição, numa linguagem de crítica, numa linguagem de você é um incompetente. Gente, vai acabar. O último ponto, que era criar um significado compartilhado no relacionamento, eu vou escrever um pouquinho mais no Stories amanhã, então, porque não vai dar tempo da gente falar hoje. Então, queria agradecer a presença de todo mundo aqui
É aquela hora do nosso print, então quem quiser tirar agora um print, uma foto da tela para me ajudar na divulgação, eu super agradeço. Vou fazer até um coraçãozinho aqui pra gente sair, pra foto sair bonitinha. E a gente fala então na terça-feira da semana que vem e eu compartilho no Stories amanhã o último ponto que não deu tempo. Então, um beijo para todo mundo, até a próxima semana.